Quantos anos você sente que foram desperdiçados em sua vida financeira? Anos de trabalho duro que não trouxeram o resultado esperado. Anos em que parecia que tudo o que entrava em suas mãos desaparecia sem deixar frutos. Anos em que você olhava ao redor e via mais perdas do que conquistas. Talvez sejam dívidas acumuladas, sonhos adiados, oportunidades perdidas. Talvez sejam noites mal dormidas, preocupações que consumiram sua energia, decisões que hoje você gostaria de ter feito de forma diferente. A verdade é que a escassez não se mede apenas em números, ela se mede em tempo, porque cada ano vivido sem propósito, sem avanço, sem colheita, é um ano que parece roubado. Mas existe uma promessa poderosa na palavra de Deus que pode mudar completamente essa percepção. Restituirei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Essa promessa não fala apenas de devolver coisas, mas de restaurar tempo. É Deus dizendo que Ele é capaz de transformar a sua história de tal maneira que o que parecia perdido para sempre será devolvido em forma de abundância. Ele não devolve apenas o que foi roubado, Ele multiplica, Ele transforma o pouco em muito, Ele pega o vazio e enche com a sua provisão. Essa mensagem não é teórica, ela é para você agora. Porque se está ouvindo essas palavras, é porque existe uma parte de você que sabe que ainda não viveu tudo o que poderia viver. Você sabe que existe mais, que existe um propósito maior, que existe uma colheita esperando por você. E talvez esteja se perguntando, mas como Deus pode restaurar anos que já se foram? Como Ele pode devolver tempo perdido? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Ele é o Senhor do tempo. O mesmo Deus que fez o sol parar nos dias de Josué, o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, o mesmo Deus que transformou a dor de Jó em uma vida de restituição em dobro, é capaz de mudar o rumo da sua história financeira de tal maneira que o que parecia perdido será compensado de forma sobrenatural. Pense nisso. Quantos anos da sua vida foram consumidos pela escassez? Anos em que o trabalho parecia não render, em que a porta não se abria, em que os resultados nunca chegavam. Talvez você olhe para trás e veja 10, 15, até 20 anos marcados por luta e frustração. Mas a promessa de Deus é clara. Ele pode restaurar esses anos em um tempo muito menor, fazendo com que sua colheita seja tão abundante que compense todo o período de perda. É por isso que este vídeo não é apenas uma mensagem, é um divisor de águas. Porque hoje você vai entender que não importa quanto tempo passou, Deus pode mudar o seu futuro a partir de agora. Essa restauração não significa que o passado será apagado, mas que ele será redimido. Aquilo que parecia perdido se tornará testemunho. O tempo de escassez se transformará em aprendizado. As feridas se tornarão cicatrizes que contam histórias de vitória. O que você viveu até aqui não será em vão. Será combustível para a colheita que está por vir. Porque a palavra garante. O Senhor não apenas restaura, Ele multiplica. E aqui está a chave. Você precisa estar preparado para a colheita, porque quando ela chega, ela exige espaço, exige mentalidade renovada, exige coração alinhado com o propósito de Deus. Não adianta apenas desejar a restituição, é preciso estar pronto para recebê-la. É por isso que neste vídeo nós vamos caminhar juntos por princípios que não apenas explicam a promessa, mas mostram como vivê-la de forma prática. Você vai entender o que significa escassez à luz da Bíblia. Vai descobrir como discernir o tempo da colheita, vai aprender a quebrar ciclos que mantêm você preso e vai ser conduzido em uma oração profética de restauração. O que está prestes a acontecer é uma mudança de perspectiva. Você vai deixar de olhar para o passado como perda e começar a enxergar o futuro como oportunidade de restituição. Vai compreender
que o tempo perdido pode ser recuperado, porque o Deus que você serve é especialista em reverter histórias. Ele transforma deserto em jardim, luto em festa, pranto em alegria. E agora Ele quer transformar os anos de escassez em anos de abundância. Prepare-se, porque a colheita já começou. Para compreender a promessa da restauração, primeiro precisamos entender o que a Bíblia realmente chama de escassez. Escassez não é apenas falta de dinheiro no bolso ou ausência de recursos materiais. Escassez é uma condição que toca o tempo, o coração e a mente. É o sentimento de que, por mais que você se esforce, nunca há o suficiente. É viver em constante esforço, mas sem ver frutos proporcionais. É aquela sensação de que sempre falta algo, que as oportunidades chegam, mas escorrem pelas mãos, que os sonhos ficam no papel e a realidade parece sempre menor do que as expectativas. Na Bíblia, encontramos diferentes expressões de escassez. No Egito, antes de José interpretar os sonhos de Faraó, o povo enfrentou anos de fome severa. Não era apenas ausência de alimento, era colapso econômico, social e emocional. Em 1 Reis 17, vemos os dias de Elias, quando a seca assolou a terra e as pessoas mal tinham farinha e azeite para sobreviver. O povo de Israel, no deserto, também viveu o drama da escassez, murmurando porque não tinham o que comer, sem perceber que Deus já havia preparado o maná. Essas histórias revelam que a escassez sempre esteve presente na humanidade, mas também revelam que Deus nunca deixou de intervir. Escassez, do ponto de vista espiritual, não é apenas uma realidade externa, mas também interna. Muitas vezes a pessoa pode até ter recursos, mas vive como se não tivesse. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem casa, mas não tem lar. Tem bens, mas não sente propósito. Isso também é escassez, uma alma vazia, incapaz de desfrutar daquilo que já possui. A Bíblia mostra que a escassez começa quando nos afastamos dos princípios do Senhor, quando colocamos confiança apenas em nossas forças, quando esquecemos que Ele é a fonte. Na vida financeira, escassez pode se manifestar de várias formas: dívidas que nunca acabam, salários que parecem insuficientes, gastos que sempre ultrapassam a renda, negócios que não prosperam, sonhos que nunca saem do papel. Mas a escassez não se limita à conta bancária. Ela toca relacionamentos, porque a falta de provisão gera conflitos dentro do lar. Ela toca emoções, porque a ansiedade pelo amanhã rouba a paz do presente. Ela toca até mesmo a espiritualidade, porque muitos passam a acreditar que Deus os abandonou quando enfrentam anos de dificuldade. Mas a palavra nos ensina algo precioso. Escassez nunca é o plano final de Deus. Ela pode até fazer parte de uma estação, de um processo, de um aprendizado, mas jamais é o destino permanente para os filhos do Senhor. O salmista declara: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." A escassez pode durar uma noite, mas a abundância vem pela manhã. Outro ponto importante é que a escassez não é apenas resultado de circunstâncias externas, como crises econômicas ou injustiças sociais. Muitas vezes ela é consequência de más escolhas. A pressa, a falta de planejamento, a ausência de disciplina, a infidelidade em relação a Deus, tudo isso abre portas para viver abaixo do potencial que Ele planejou. Por isso, quando falamos de restauração, não falamos apenas de um milagre sobrenatural, mas também de um chamado ao arrependimento, à mudança de mentalidade e ao realinhamento com os princípios da palavra. Escassez é um ladrão de tempo, porque não rouba apenas recursos, mas rouba anos de paz, de crescimento e de realizações. E é justamente por isso que a promessa de Joel é tão poderosa.
Deus não diz apenas que vai devolver o que foi perdido em valor. Ele promete restaurar anos. Ele devolve tempo, devolve oportunidades, devolve a alegria de viver. Isso mostra que, para o Senhor, a escassez nunca tem a palavra final. Talvez você se identifique agora com essa realidade. Talvez olhe para trás e veja anos de luta sem avanço, anos de portas fechadas, anos em que a escassez pareceu dominar sua vida. Mas entenda, reconhecer essa condição não é motivo de vergonha. É o primeiro passo para viver a transformação. Porque a promessa de Deus não começa com quem nunca enfrentou dificuldades, mas com aqueles que, mesmo feridos pelo tempo da escassez, escolhem confiar que Ele ainda pode restaurar. Depois de entender o que a escassez representa na Bíblia e em nossas vidas, precisamos olhar para a promessa que Deus faz em Joel 2:25-26. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse texto é extraordinário, porque não fala apenas de devolver recursos, mas de restaurar anos. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou capaz de pegar o tempo que parece perdido e transformar em colheita abundante. Isso é algo que nenhum ser humano pode fazer. Nós não temos o poder de voltar ao passado, mas o Senhor, dono do tempo, pode redimir cada estação, fazendo com que o futuro compense de maneira sobrenatural o que foi perdido. Repare que a promessa vem após um período de destruição. Joel fala de 4 tipos de gafanhotos que consumiram a colheita de Israel, cada um representando um nível de perda. Isso simboliza situações em que parece que tudo foi devastado. Saúde, finanças, sonhos, relacionamentos. Ainda assim, Deus não apenas promete devolver a colheita daquele ano, mas restaurar anos inteiros consumidos. A restauração de Deus vai além da lógica, porque não se limita ao que é possível aos olhos humanos. Essa promessa nos ensina que perdas não são finais. Mesmo que você tenha vivido 10 ou 20 anos de dificuldades financeiras, mesmo que tenha tomado decisões ruins, mesmo que oportunidades tenham sido desperdiçadas, Deus é capaz de acelerar a colheita de forma que um único ano em sua presença valha mais do que uma década inteira de frustração. Ele não apenas devolve, ele multiplica. Jó, após perder tudo, recebeu em dobro. José, depois de anos preso e esquecido, foi colocado como governador do Egito. Israel, após gerações de escravidão, saiu do Egito carregado de riquezas. A promessa também traz um detalhe poderoso: e o meu povo nunca mais será envergonhado. A escassez gera vergonha. Vergonha de não conseguir pagar contas, vergonha de não realizar sonhos, vergonha de se sentir menor do que outros. Mas Deus deixa claro que a restauração inclui também honra. Ele não apenas supre, ele devolve dignidade. Ele levanta o rosto do seu povo e mostra que aqueles que confiam nele não ficam para sempre no chão. Outro aspecto fundamental é que essa promessa não é apenas individual, mas coletiva. Deus fala ao seu povo, mostrando que a restauração alcança famílias, comunidades, gerações. Isso significa que a colheita que Ele prepara para você não será apenas para suprir suas necessidades, mas também para abençoar outros. Prosperidade bíblica sempre tem um propósito: transformar a vida daquele que recebe e transbordar para alcançar quem está ao redor. Quando aplicamos essa promessa à vida financeira, entendemos que ela é um convite para alinhar o coração com o tempo de Deus. Muitas vezes pensamos que é tarde demais para mudar, mas com Deus nunca é tarde. Ele é capaz de abrir oportunidades inesperadas, trazer conexões divinas
liberar sabedoria prática e até mesmo acelerar resultados de forma milagrosa. O que parecia perdido pode ser recuperado, o que parecia estagnado pode florescer, o que parecia morto pode voltar à vida. Essa promessa é também um chamado à fé. Porque quando você está vivendo anos de escassez, é difícil acreditar que algo pode mudar. Mas a restauração começa exatamente nesse ponto, quando você decide confiar que o Senhor é maior do que suas perdas. Fé não é negar a realidade, é enxergar além dela. É acreditar que os gafanhotos não têm a palavra final, mas o Deus que prometeu a restituição. Portanto, a promessa da restauração não é uma esperança distante, é uma realidade disponível hoje. O mesmo Deus que falou através de Joel continua falando agora. Eu restituirei os anos. Essa palavra não é apenas para Israel, é para todo aquele que crê. Se você colocar sua vida financeira, suas escolhas e seus sonhos nas mãos dele, prepare-se, porque a estação de restituição já começou. Quando falamos sobre colheita, a maioria das pessoas pensa apenas em resultados imediatos, em conquistas visíveis, em dinheiro entrando na conta ou portas se abrindo de repente. Mas a Bíblia nos ensina que a colheita não é apenas um evento, é um processo. E compreender esse processo é essencial para experimentar a verdadeira restauração que Deus prometeu. Porque a colheita, na visão bíblica, é consequência de princípios aplicados, de sementes lançadas e de uma fé perseverante que não desiste diante das primeiras dificuldades. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6:7, diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo nos mostra que a colheita começa com a semeadura. Não há como colher sem plantar. E isso vale para todas as áreas da vida, inclusive as finanças. O problema é que muitos querem colher abundância sem nunca terem sido generosos, querem resultados sem disciplina, querem restituição sem mudança de atitudes. Mas o processo da colheita exige coerência. Você só pode esperar frutos se tiver plantado sementes. No reino espiritual, cada oração, cada ato de generosidade, cada decisão de fidelidade, cada escolha de obedecer à palavra é uma semente lançada na terra. E assim como na agricultura, as sementes não brotam da noite para o dia. Elas precisam de tempo, precisam ser regadas, precisam de paciência. Esse tempo entre a semeadura e a colheita é o que mais prova o coração. É nele que surgem as dúvidas, as tentações de desistir, os pensamentos de que nada vai mudar. Mas é justamente nesse período que a fé precisa se fortalecer. É importante entender que colheita não é sorte, é consequência. Não é sobre esperar que um milagre caia do céu sem nenhum preparo. É sobre viver de forma alinhada com princípios que garantem o resultado. Quando você administra bem seus recursos, quando honra a Deus em primeiro lugar, quando semeia com generosidade, quando trabalha com diligência, você está preparando o terreno. E quando o tempo certo chega, o que foi plantado floresce em abundância. Outro ponto essencial é que a colheita tem fases. Primeiro, a preparação da terra, que representa o coração aberto e disposto a obedecer. Depois, a semeadura, que é a prática das escolhas corretas e da fidelidade. Em seguida, vem o tempo de espera, que exige perseverança e confiança em Deus. E por fim, chega a colheita, que é o resultado visível, muitas vezes multiplicado além do esperado. Essa dinâmica mostra que prosperidade não é um clique instantâneo, mas uma jornada de fé e constância. E há algo ainda mais profundo. A colheita espiritual pode ser acelerada por Deus. Enquanto no mundo natural as estações são fixas,
No reino espiritual, Deus pode encurtar processos, multiplicar sementes e trazer resultados que humanamente levariam anos. É isso que significa a promessa de restauração dos anos. O Senhor pode fazer em um único ciclo de colheita o que você não conseguiu em décadas de esforço. Ele pode abrir uma oportunidade inesperada, trazer conexões que mudam sua trajetória, liberar ideias criativas que multiplicam recursos, transformar um negócio pequeno em algo grandioso. Mas para que isso aconteça, é necessário estar preparado. O agricultor que não prepara celeiros perde parte da colheita quando ela chega. Da mesma forma, se você não organiza sua vida financeira, se não desenvolve hábitos de disciplina, se não cultiva uma mentalidade de abundância, a colheita pode vir e ainda assim você não conseguir desfrutar dela. É por isso que o processo espiritual da colheita envolve tanto o interior quanto o exterior. Não adianta apenas esperar por bênçãos externas, é preciso preparar o coração e a mente para recebê-las. A colheita também exige gratidão. Muitos recebem a provisão, mas esquecem de agradecer. Isso bloqueia o ciclo, porque quem não reconhece a fonte não consegue viver em plenitude. O coração grato mantém a colheita fluindo. Assim como a generosidade abre portas, a gratidão mantém essas portas abertas. Portanto, o processo espiritual da colheita é claro. Semeadura com fidelidade, espera com perseverança, preparação com disciplina, colheita com gratidão. É esse processo que transforma a promessa em realidade. Se você abraçar cada etapa com fé e obediência, verá a restauração de Deus se manifestando em sua vida de forma abundante. A restauração que Deus promete não acontece apenas como um ato isolado. Ela precisa ser acompanhada por uma decisão consciente de romper com os ciclos que mantêm a escassez ativa em nossa vida. É como se a escassez fosse uma engrenagem que se repete geração após geração, hábito após hábito, escolha após escolha. Se não houver uma mudança de postura, mesmo quando a colheita chega, ela pode ser desperdiçada. Por isso, o quarto passo para viver essa promessa é aprender a quebrar esses ciclos de forma definitiva. Ciclos de escassez começam muitas vezes na mentalidade. Uma mente acostumada à falta cria justificativas para continuar vivendo abaixo daquilo que Deus planejou. A pessoa passa a acreditar que prosperidade não é para ela, que sempre será assim, que nasceu para lutar e nunca desfrutar. Essa mentalidade gera comportamentos destrutivos, gastar tudo o que recebe, viver endividado, nunca poupar, não planejar o futuro. É um círculo vicioso em que cada decisão errada reforça a condição de escassez. A Bíblia mostra claramente que Deus chama seus filhos a viverem de forma diferente. Provérbios 21:5 declara: os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa sempre conduz à miséria. Esse versículo mostra que a escassez não é apenas uma questão de azar, mas de escolhas. Aquele que age com pressa, sem reflexão, sem planejamento, acaba preso em dívidas e perdas. Já aquele que organiza sua vida, que define metas, que age com disciplina, experimenta fartura. Romper com ciclos de escassez exige mudar a mentalidade e abraçar a disciplina como parte da fé. Outro fator que mantém os ciclos ativos é a infidelidade a Deus. Malaquias 3 mostra que muitos sofriam porque retinham o que deveria ser entregue ao Senhor. A escassez se perpetua quando tratamos Deus como último e não como primeiro. O coração fechado para a generosidade fecha também as janelas do céu. Quebrar ciclos significa devolver a Ele a primazia, colocando o reino como prioridade, confiando que é Ele quem supre todas as necessidades. Há também ciclos gerados por falta de sabedoria prática. A Bíblia nos chama a sermos mordomos fiéis, cuidando do pouco para receber o muito.
Muitos vivem anos de escassez porque não aprenderam a administrar. Gastam mais do que ganham, não se preparam para imprevistos, vivem apenas para o presente. Quebrar esse ciclo exige aprender a honrar Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. Registrar gastos, organizar contas, evitar dívidas desnecessárias, buscar conhecimento sobre finanças. Outro ciclo de escassez é a comparação. Muitas vezes, as pessoas gastam mais do que podem para manter aparências, para competir com os outros, para provar algo que não precisam provar. Esse comportamento gera um vazio que nunca é preenchido, apenas aumenta a falta. A Bíblia nos chama a contentamento e gratidão, não a competir ou imitar o padrão do mundo. Romper esse ciclo é aprender a viver com propósito, sabendo que prosperidade bíblica é ter o suficiente para cumprir o chamado de Deus, e não viver tentando impressionar. Mas talvez o mais perigoso ciclo de escassez seja o da incredulidade. Quando o coração não crê mais, quando a pessoa se conforma com a pauta, ela perde a esperança de mudança. Esse é o ciclo mais difícil porque aprisiona a mente e mata a fé. Por isso a palavra vem como martelo que quebra a pedra. O Senhor declara: eu restituirei os anos consumidos. Ele traz de volta a esperança e abre o caminho da fé, para que você saiba que não precisa viver preso à escassez. Quebrar ciclos de escassez não é fácil, porque exige coragem de mudar padrões de vida. Exige dizer não a velhos hábitos, exige enfrentar dívidas, exige pedir perdão, exige disciplina e constância. Mas cada decisão tomada em alinhamento com a palavra de Deus abre espaço para a colheita abundante que Ele já preparou. Hoje, a pergunta que precisa ecoar em seu coração é: quais ciclos têm me aprisionado? Talvez seja a falta de planejamento, talvez seja o consumismo, talvez seja a infidelidade, talvez seja a incredulidade. Identificar esses padrões é o primeiro passo para rompê-los. E quando você rompe, você abre caminho para que a promessa de restauração não seja apenas uma teoria, mas uma realidade palpável na sua vida. Assim como um agricultor aprende a reconhecer quando sua plantação está pronta para ser colhida, o cristão também precisa discernir os sinais de que o tempo da colheita chegou. Deus é um Deus de processos e estações, e embora Ele possa agir de forma sobrenatural em qualquer momento, geralmente há evidências claras de que uma nova fase está prestes a começar. Esses sinais não podem ser vistos apenas com os olhos naturais, mas precisam ser percebidos com discernimento espiritual. Um dos primeiros sinais do tempo da colheita é a abertura de portas inesperadas. Durante anos, você pode ter tentado forçar situações, buscado caminhos, batido em portas que permaneceram fechadas. Mas quando o tempo da colheita chega, Deus começa a abrir oportunidades que você jamais imaginou. Pessoas surgem no caminho, conexões se estabelecem, propostas aparecem sem que você precise se desgastar tanto quanto antes. É como se o favor de Deus passasse a trabalhar em seu favor de forma visível. Assim como Ruth foi conduzida exatamente ao campo de Boaz, o tempo da colheita traz encontros divinos que mudam destinos. Outro sinal é a multiplicação em áreas que antes estavam estagnadas. Talvez você tenha investido esforço em algo que parecia não dar fruto e, de repente, começa a haver crescimento acelerado. O que antes avançava lentamente passa a frutificar rapidamente. Esse é um indício claro de que a mão de Deus está acelerando processos para compensar os anos consumidos. É como quando Elias orou por chuva e depois de um tempo de seca, uma pequena nuvem surgiu e rapidamente se transformou em uma grande tempestade de bênçãos. A colheita começa pequena, mas logo toma proporções maiores.
Também é sinal de colheita quando a paz interior começa a substituir a ansiedade. Nos anos de escassez, a mente vive inquieta, preocupada com contas, dívidas e incertezas. Mas quando Deus decide mover-se em favor de alguém, a primeira mudança acontece dentro. O coração é tomado por uma paz que não depende das circunstâncias. Mesmo antes de a abundância ser visível, a pessoa sente segurança, como se soubesse no íntimo que o tempo de restituição chegou. Essa paz é sinal do Espírito Santo, testificando que a estação mudou. Outro sinal é a restauração de relacionamentos e de sonhos antigos. Muitas vezes, a escassez não consome apenas dinheiro, mas também desgasta conexões e mata esperanças. Quando Deus começa a restaurar anos perdidos, Ele também traz de volta sonhos que estavam enterrados e reconcilia laços que foram rompidos. Isso é parte da colheita. Não apenas suprimento material, mas também restituição emocional e espiritual. Há também sinais práticos que revelam o tempo da colheita. Ideias criativas começam a fluir, soluções aparecem, estratégias de negócios se tornam claras, recursos surgem de formas inusitadas. É como se a mente e o espírito entrassem em sintonia com a abundância de Deus. O agricultor reconhece a colheita pelo amadurecimento dos frutos. Da mesma forma, você reconhecerá a sua colheita pelo amadurecimento das oportunidades e pelo fluir do favor de Deus em áreas antes travadas. Mas é preciso estar atento, porque muitas pessoas deixam a colheita passar sem percebê-la. Às vezes, ela chega em forma de oportunidade disfarçada de desafio ou de um convite que exige coragem para sair da zona de conforto. Por isso, discernimento é fundamental. É necessário orar e buscar a direção do Espírito Santo para não perder o momento certo. Porque assim como na agricultura, se a colheita não é feita no tempo adequado, parte dela pode se perder. Os sinais do tempo da colheita não servem apenas para gerar expectativa, mas para preparar. Quando você identifica esses sinais, deve se posicionar em fé, agir com sabedoria, organizar sua vida para receber. Muitos perdem a colheita porque não estão prontos para armazená-la. O Senhor não derrama abundância onde não há estrutura para suportar. Por isso, discernir os sinais é também um chamado à preparação. Se você tem percebido portas se abrindo, paz tomando conta do seu coração, relacionamentos sendo restaurados, sonhos reacendendo e oportunidades surgindo, saiba que esses são sinais claros de que a estação da colheita chegou. O que antes era choro, agora será alegria. O que antes era falta, agora será abundância. O que antes parecia perdido, agora será multiplicado. Chega um momento em que não basta apenas ouvir a promessa, é preciso tomar posse dela. E tomar posse significa transformar a palavra em declaração, transformar a fé em voz, transformar a esperança em atitude. A oração profética é justamente esse movimento, não apenas pedir, mas proclamar com autoridade aquilo que Deus já declarou em sua palavra. Joel 2, 25, 26. Não é uma possibilidade, é uma promessa. E promessas não são discutidas, são recebidas. Por isso, este é o tempo de você se levantar em fé e declarar sobre sua vida a restauração dos anos de escassez. Feche seus olhos por um instante e imagine os anos que você considera perdidos. Veja os dias de luta, as noites de ansiedade, os meses de dívidas, os sonhos que ficaram para trás. Coloque tudo isso diante do altar de Deus. Agora, lembre-se do que ele disse: restituirei os anos que foram consumidos. O Senhor não ignora sua dor, ele a transforma em testemunho, e é com base nessa promessa que começamos a orar. Ore assim comigo: Senhor, eu me apresento diante de Ti, reconhecendo que houve anos de escassez em minha
vida. Anos em que trabalhei sem ver o fruto esperado, anos em que a falta me cercou, anos em que a vergonha me feriu. Mas hoje eu declaro, em nome de Jesus, que esses anos não foram em vão. Eu creio na tua promessa de restituição. Eu tomo posse da tua palavra que garante que o que foi consumido será devolvido em abundância. Continue declarando: eu rejeito toda a mentalidade de escassez, rejeito todo o espírito de miséria, rejeito toda a palavra de derrota que já foi lançada contra a minha vida. Declaro que a partir de hoje, minha mente é renovada e meu coração é fortalecido na fé. Eu não sou escravo da falta, eu sou filho do Deus da abundância. Eu não dependo das circunstâncias, eu dependo da tua fidelidade. E por isso eu declaro que o tempo da colheita chegou. Agora profetize sobre áreas específicas. Sobre minhas finanças, eu declaro restituição. Sobre minha família, eu declaro restauração. Sobre meus sonhos, eu declaro vida. Sobre meus relacionamentos, eu declaro cura. Sobre minha mente, eu declaro paz. Eu tomo posse de oportunidades que chegam, de portas que se abrem, de conexões divinas que se estabelecem. Eu creio que o Senhor está acelerando processos e multiplicando sementes, e que este é o tempo da colheita abundante. Permita que a fé se levante no seu espírito. Não ore como quem pede, ore como quem recebe, porque o Deus que prometeu é fiel. Diga em voz alta: eu creio, eu recebo, eu vivo a restituição. Essa oração não é apenas palavras, é uma declaração que muda atmosferas. Ela cria alinhamento entre o céu e a sua vida. E aqui está a beleza da oração profética. Quanto mais você a pratica, mais a sua fé cresce. Cada vez que declara a promessa, você está regando a semente. Cada vez que proclama a restituição, você está preparando o terreno para a colheita. Não limite essa oração a um único momento. Faça dela parte da sua rotina. Declare todos os dias: Deus está restaurando os anos de escassez. Minha colheita está chegando. Meu tempo de abundância já começou. Essa prática não apenas muda a sua perspectiva, mas abre portas para que a intervenção divina se manifeste. Porque a fé que fala é a fé que age. O próprio Jesus disse: se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidardes no coração, mas crerdes que se fará o que dizeis, assim será convosco. A oração profética é falar com convicção o que Deus já disse em sua palavra. Portanto, hoje é o dia de você selar a promessa. O passado de escassez não define seu futuro. A vergonha não tem mais poder sobre sua história. Os anos que pareciam desperdiçados serão restaurados de forma multiplicada. A colheita que Deus preparou para você já está a caminho. Tome posse disso em oração e não volte atrás. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Entender que a promessa da restauração não é apenas uma palavra bonita para confortar, mas uma realidade para ser vivida. Você ouviu que Deus não devolve apenas recursos, Ele devolve anos. E quando Ele age, nada pode impedir o cumprimento dessa promessa. Escassez não tem a palavra final. Dívidas não têm a palavra final. Frustrações passadas não têm a palavra final. O único que pode dar a última palavra sobre sua história é o Senhor. E Ele já disse: restituirei os anos. Esse é o tempo de parar de olhar para trás com lamento e começar a olhar para frente com esperança. O inimigo quer que você viva preso à lembrança das perdas, mas Deus quer que você viva em expectativa da colheita. Há uma diferença enorme entre viver no passado e se mover em direção ao futuro. A restauração começa no coração. Quando você acredita que os anos de escassez não foram desperdício, mas preparação. Cada lágrima derramada regou o solo. Cada noite de luta foi semente.
Cada oração aparentemente sem resposta foi armazenada no céu, aguardando o tempo certo da colheita. A abundância de Deus não é apenas financeira, é plenitude, é paz na mente, é alegria no lar, é saúde restaurada, é propósito renovado. Prosperidade bíblica vai muito além de números, ela alcança a essência da vida. Significa viver sem medo do amanhã, porque você sabe que o seu provedor é fiel. Significa poder ser generoso, porque você entende que sempre haverá mais. Significa desfrutar de cada dia com gratidão, porque você reconhece que tudo o que tem vem dele. E é aqui que muitos erram. Pensam que prosperidade é apenas receber, mas a colheita que Deus está preparando para você é também para transbordar. Quando o Senhor restaura anos, Ele não faz apenas por você, mas através de você. Ele quer que a sua vida se torne testemunho para outros, que a sua abundância inspire fé em quem ainda está no deserto, que a sua história mostre ao mundo que Deus é fiel e cumpre o que promete. Então, agora é o momento de tomar uma decisão. Você vai continuar acreditando na escassez ou vai crer na promessa da restauração? Você vai permitir que o passado dite suas escolhas ou vai viver pelo que Deus já declarou? Essa é a diferença entre viver limitado ou viver em abundância. E a chave está em assumir pela fé. Os anos de escassez acabaram. Este é o tempo da colheita. Agora, quero que você declare em fé. Não apenas ouça, mas fale com convicção. Eu recebo a restauração de Deus em todas as áreas da minha vida. Escreva isso também nos comentários como um ato profético, porque cada palavra que sai da sua boca se torna semente para a colheita que vem. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir, porque muitas pessoas ao seu redor ainda acreditam que seus anos de escassez foram desperdiçados. Você pode ser o canal de esperança que vai lembrar a elas que Deus é especialista em devolver o que foi consumido. E, se você deseja continuar recebendo palavras que unem sabedoria financeira e prosperidade bíblica, inscreva-se no canal. Aqui, cada mensagem é construída para despertar fé, fortalecer princípios e conduzir você a uma vida abundante em todas as áreas. Este não é o fim de um vídeo, é o início de um novo tempo na sua vida. Agora, olhe para frente. Há oportunidades que vão surgir, há portas que vão se abrir, há conexões que Deus vai colocar em seu caminho. Não trate nada disso como coincidência, reconheça como sinal da colheita. Esteja pronto para agir com sabedoria, para não desperdiçar o que o Senhor vai derramar. Planeje, organize, prepare o terreno, porque a chuva da abundância já começou a cair. E lembre-se, o propósito da restauração não é apenas devolver o que você perdeu, mas te levar a um nível mais alto. Já não recebeu apenas o que tinha, mas o dobro. José não apenas saiu da prisão, mas foi colocado no trono. Israel não apenas deixou a escravidão, mas saiu com riquezas. O seu destino não é voltar ao ponto em que parou, é ir além, porque o Deus da restituição é também o Deus da multiplicação. Hoje a mensagem é clara: levante-se em fé. Rompa com a mentalidade da falta. Prepare-se para viver a abundância e não guarde isso apenas para você. Compartilhe essa palavra, porque há milhares de pessoas ao seu redor que também precisam ouvir que os anos de escassez podem ser restaurados. Seja canal de esperança, seja testemunho vivo da fidelidade de Deus. E que ao encerrar essa mensagem, o Espírito Santo imprima em seu coração a certeza de que o melhor ainda está por vir. O passado não define você, as perdas não anulam o propósito e a escassez não é o seu destino. O seu futuro é abundância, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir.